Bom dia, Brasil! Bom dia, Portugal! Vamos de aula? Vamos de aula, minha gente? Hoje a aula é como parar de me sabotar e me priorizar de verdade. As gatinhas pediram, né? Porque, como vocês sabem, toda segunda-feira, no caso dessa semana, na terça, porque segunda-feira tivemos um apagão na Europa, né? Então, na terça-feira, abri a caixinha de perguntas na enquete para vocês poderem escolher o tema da nossa aula de quinta-feira, porque a tradicional aula de quinta-feira é sempre uma escolha vossa, donas gatas, tá? Senhoras podem escolher. Bom dia! Então começamos já assim, tá? Com a escolha de vocês, bom dia! Com a escolha de vocês de como parar de me sabotar e me priorizar de verdade. Hoje a coisa é séria. Bom dia, Catarina! Tá? Hoje eu vou mostrar pra vocês o que tá por trás da autossabotagem e por que a gente se abandona. Às vezes, né? Sem perceber. Porque ninguém quer fazer isso, né? Porque sim, tudo isso, como sempre a gente fala aqui, tudo vem do inconsciente, né? Então a gente vai falar desse mecanismo inconsciente profundo que prende a gente a esse padrão de autossabotagem que precisa ser em algum momento visto, né? E no final da aula eu vou ensinar como sair com mais clareza desse lugar. Bom dia, Gatão. Né, e ganhar um primeiro passo real para você se priorizar de verdade. Então fica até o fim, tá? Para aprender o como. Porque não adianta eu explicar como que faz para sair se vocês não entenderem como que chegou lá. Como sempre, a mulher não tem receita mágica. Eu explico tintim por tintim desde o começo, tá? Até o filhote tá assistindo hoje, gente, que é feriado aqui. Tá aí com o gato assistindo a aula hoje. Bonitinho, né? Fofinho. Então, fica até o fim para não perder aí a chave, né, o ponto da virada, que você pode estar há anos esperando, porque as gatas que me pediram essa aula estão esperando para saber da autossabotagem, ó, que a gente vive, né? A gente vive nesse mecanismo e não percebe, tá? Bom, e para quem que é a aula? Para a gata que construiu aquela vida boa, né, que graças a Deus nós temos, tem a carreira, o relacionamento, a casa, a família, marra por dentro. Tá sentindo que tem alguma coisa que tá faltando ali, né? A gente se cobra, a gente tenta resolver as coisas, mas percebe que tá sempre repetindo os mesmos conflitos. Sempre tem aquele pontozinho de conflito que é ali onde a gente parece que a gente vai resolver e não consegue, volta para trás e fica nesse vai não vai, num negócio que dura a vida toda e parece que a gente não consegue resolver, né? Tá? Então é sobre isso que a gente vai falar. Anotei aqui uma frase que a gente sempre fala nesses momentos. Fala aqui, né? Fala aqui, mas não tem coragem de falar em voz alta, que é: ai, mais uma vez isso daí, parece que nunca vai dar certo. Sabe aquele negócio que parece que nunca vai dar certo, mas, Senhor, quando que isso acaba? Tá? É esse lugar que a gente vai falar hoje, tá? Então vamos lá? 1 minuto para vocês chegarem enquanto eu bebo uma aguinha? Bom, então, o que é a autossabotagem? Tá? Vou explicar o que é, de onde vem, como que resolve. Sempre assim as minhas aulas, tá? Porque eu gosto de entregar. Aqui é a bunda que transborda, tá? Conhecimento bom é conhecimento dividido. Então, quando a gente fala de autossabotagem, vem aquela ideia de que eu mesma me atrapalho, né? Mas o que às vezes a gente não entende é que a autossabotagem não é tipo uma falha de caráter, tá? Não é uma coisa assim que... não sei, um troço que eu faço de propósito, uma falha séria minha, da minha identidade, do meu cara... Não, tá? A gente não se sabota porque a gente tem preguiça, ou porque a gente é insegura, ou porque a gente tá desorganizada. Isso é sintoma. Qual é a raiz? É o problema tipo 2, entende? Tudo. Bom dia. Sempre tem o problema tipo 1 e o problema tipo 2, né? O marido fica doido, porque isso daí é a frase dele, ele que me ensinou. Ele fala. Sei se vocês sabem, né? Mas eu vou abrir o Instituto Carolina Vatti, né? Até o fim do mês teremos funcionando e operante o Instituto Carolina Vatti. Glória a Deus! Aí o Pedro falei com ele hoje de manhã que ele ia ter que ficar com metade dos créditos do meu instituto, porque metade das frases de efeito que eu tenho aqui eu aprendi com ele, tudo roubada, plagiada do marido. Então tem problema tipo 1 e tipo 2, mas que explica muito bem, tá? O problema tipo 2 poxa, mais uma vez eu tinha que fazer aquela coisa muito importante, e aí por estar desorganizada, bateu aquela insegurança, ligada com a preguiça, os 3 exemplos que eu dei, e eu não fiz. Seu problema tipo 2.
Qual é a raiz de você não ter feito? O porquê, o para que você não fez? É o tipo 1. E é o tipo 1 que a gente tem que entender. É o que tá profundo e a gente não percebe. É o inconsciente. O consciente é falar assim, viu me sabotando porque daí dá uma preguiça e eu acabo não fazendo. Não. Tem um porquê dessa preguiça. A preguiça tem benefício. E é o benefício que é a raiz do problema. A gente vai pesquisar ele, tá? Gente, mas isso daqui é um troço que ninguém conta? Emila, bom dia. Esse é um negócio que ninguém conta, sabe? É o que a gente entrega só dentro da mentoria, né? Tem mentorada aqui, sabe muito bem. É o que a gente entrega dentro da mentoria, né, gatinhas? Mas a Carol abunda. A Carol abunda, eu transbordo. Tá? Então eu vou contar pra vocês. Então, se sabotar, existe uma parte que ainda tá presa no passado, num padrão. Aonde que a gente tá sempre preso? No sistema. E essa parte da gente presa no sistema acredita que se a gente fizer diferente, a gente vai perder alguma coisa importante. Então é sobre isso que a gente vai falar. Essa é a raiz do problema, tá? É o problema tipo 1. Então vamos começar. Qual é a raiz sistêmica da autossabotagem? Começa assim com a tamanca, tá? Já falei muito com vocês de lealdades invisíveis. O que significa isso, Carole? Porque tem gente que tá chegando agora, né? E Carole é o jeito como tem umas amigas que me chamam aqui, as portuguesas. Então, Carole, o que é lealdades invisíveis? Que tipo de macumba é essa, né? Lealdade invisível significa que explicado dentro da inteligência sistêmica, né, que é a teoria base por trás das constelações sistêmicas familiares, a gente entende que todos dentro de um sistema devem pertencer. O que isso significa? Todos dentro da minha família têm um lugar de pertencimento e eles merecem honra e este lugar e respeito neste lugar. Nossa, mas tem assim pessoas terríveis que foram excluídas, que fizeram muito mal. Pertencem. Volta esse povo para dentro do sistema. E dentro desse sistema giram dinâmicas inconscientes que fazem a gente repetir certos padrões. Não por escolha, mas por lealdade. Então, por exemplo, na minha família, todas as mulheres... Eu contei esse exemplo na semana passada, que é muito bom, né? Uma das mentoradas, o namorado dela trabalhava numa academia de personal. E aí, rolava treta, porque como que ele trabalha de personal, encheu a cabeça do rapaz até que ele saiu do trabalho. Por quê? Porque ela tinha muito ciúme. Mas por que você tem muito ciúme? Porque tem muita mulher lá. Mas por que você acha que ele vai se interessar por elas? Porque elas são bonitas. Eu falei, você é feia. Não, sou bonita. E por que tem um monte de homem bonito e você não se interessa por eles? Né? Aí, já sem resposta. Aí a gente faz o genograma da pessoa e a gente descobre todas as mulheres da família, todas, foram traídas e os maridos desapareceram. Então o que ela tem? Ela não tem medo. Não é porque elas são mais bonitas, é porque ela tem medo de que o padrão aconteça. Nos relacionamentos é assim, um dia o homem trai e vai embora. Então o que ela tem medo? Ela não quer deixar o marido ali com a tentação fácil. Tá? Então essa é uma lealdade. Tá? É o tipo de lealdade invisível que a gente fala. Bom dia, cara. E a autossabotagem, na maioria das vezes, está ligada a essa lealdade invisível, que é o que a gente chama de amor cego. Que lá no fundo é como se eu dissesse, se a minha mãe sofreu, eu também vou sofrer. Por quê? Porque eu amo a minha mãe, ela é a coisa mais importante da minha vida. Se a minha avó foi abandonada, eu também não vou deixar o amor fluir, porque eu sei que eu vou ser abandonada. Entendeu? Se meu pai não teve sucesso, eu também não vou me permitir prosperar por inteiro. Isso é uma lealdade invisível. A gente faz isso inconscientemente. Por quê? Porque a gente ama. Simples assim. Principalmente os pais, tá? Sempre por amor a alguém do nosso sistema, a gente vai se colocar nesse lugar. Mas tudo isso é sem perceber. Aí é que tá o pulo do gato. Sempre tem o mas, né? Mas, tá aqui, é o ponto cego. Tá? Porque a gente se coloca nesse lugar inconscientemente por amor. Bom dia, Erika. Ai, gente, como é bom fazer aula no feriado, tá todo mundo aí, né? Bom, então, qual é o benefício de estar nesse lugar de lealdade invisível? Vocês acompanharam até aqui? Sobe um coraçãozinho aí pra eu saber que vocês acompanharam até aqui, que deu pra entender. É um assunto complexo, né?
Bom dia. Entendemos. Estou dentro de um sistema. As regras da minha casa, as regras da minha família são as regras onde, dentro dessa sopa, minha identidade foi construída. Então, como são os relacionamentos? Assim, desse jeito aqui, da regra da minha família, por exemplo. Como é o sucesso na carreira? Igualzinho essas regras aqui da minha família. Bom dia. Então, como que eu faço? Inconscientemente eu sigo essas regras. Todos nós seguimos. Se você não percebeu, você está seguindo as escuras, as regras, tá? Mas você está seguindo. E principalmente aquelas que você mais briga, devem ser as que mais doem, que você mais tem vontade de seguir, mas você também tem um conflito ali, tá? Enquanto você não parar e olhar para isso conscientemente, a gente fica nesse jogo de conflito interno, tá? Então vamos entender. E qual é o benefício, então, de se autossabotar? Por quê? E aqui que tá o pulo do gato que ninguém entrega. Olha, há 10 minutos de aula, eu já vou te entregar a chave. Porque ela é dessas, né? O que ninguém entrega, o que eu vou entregar aqui, que é o pulo do gato, porque o povo só entrega depois que já tá dentro da mentoria, não pago, né? Mas como eu sou da turma do transbordo, eu não economizo conhecimento. A chave é: tudo o que a gente mantém, mesmo que machuque, tem um ganho. O nome disso é ganho secundário. Tá? Por exemplo, uma mentorada fazendo conversão de carreira. Tá? Uma das gatas que eu atendi, essa já terminou até a mentoria. Ela é enfermeira e ela cuida das pessoas e fica muito brava quando ela quer entregar os cuidados para a pessoa, mas a pessoa não está disposta. E fica causando na vida dela. E aí ela me conta que a mãe dela fuma demais, e tá muito doente, mas ela não quer parar de fumar, então ela insiste pra mãe parar de fumar, porque ela está ficando velhinha e doente, não sei o que, e ela quer cuidar da mãe, mas a mãe não aceita. Então ela tenta salvar os pacientes em lealdade à mãe que ela tenta salvar e não consegue, entendeu? É como se ela tentasse salvar a mãe em todo mundo. Porque o que o inconsciente faz? Ele projeta no mundo fora o que a gente viveu dentro da nossa esfera doméstica. Essa mulher tem uns 46, 50, essa gata. Entende? Ela já tá lá na enfermagem, ó. E ela, a vida inteira, tentou salvar a mãe nos pacientes. Entende? Como que é a projeção? Então, qual é a lealdade dela? Ela não sai do trabalho dela de enfermeira, porque ali é o ponto-chave para ela completar essa projeção que ela não consegue fazer em casa. E aí ela não consegue deixar a enfermagem para deslanchar na terapia, que é o que ela quer fazer. Como que a gente chega aí? 2 meses conversando com essa mulher, uma vez por semana, por 1 hora inteira, com as perguntas certas, para chegar a ela, para ela conseguir entender dentro do coração dela que esse é um ponto cego inconsciente que ela não tá vendo, e aí a gente virou a chave. E aí o que aconteceu? Ela relaxou no trabalho, parou de voltar estressada, louca e cansada do trabalho, e parou de reagir à mãe dela. Agora ela aproveita e desfruta a companhia da mãe. Entendem que muda tudo? Um dia eu trago o depoimento dela para você. Bom, então isso é um exemplo de ganho secundário. Porque qual é o ganho secundário dela no trabalho? Não é, o ganho dela no trabalho não é o dinheiro, é poder salvar a mãe. Entende? É bem maluco isso aqui, é bem fora da caixinha. Se você não percebe onde você está fazendo, tem que olhar melhor, porque você faz isso em algum lugar. Tenho certeza absoluta. A não ser que você já parou e pensou sobre isso, né? Você está fazendo isso. Então, vou dar exemplos de ganhos secundários e que não permitem que a gente se priorize. Porque o que ela faz, essa enfermeira? Ela vai lá louca, sai do trabalho toda esgualepada porque ela tenta dar o máximo, ela estressa muito porque as pessoas não querem ser curadas muitas vezes. Mas ela quer salvar aquela pessoa. Então, ela sai de lá muito cansada. Ela tá se priorizando? Não. Certo? Ela tá priorizando a projeção, tá? Então, por que a gente não se prioriza? Porque a gente está se auto-sabotando. Como? Baseado nessa lealdade invisível. Aí, entenderam como é o fio completo? Tá? Dentro da mentoria individual, você vai me contar a tua história. Eu vou seguindo perguntas para fazer você chegar nesse entendimento. Não consigo falar aqui para você assim, tá? Vou dar exemplos para você entender, mas eu não consigo chegar no seu ponto-chave sem te conhecer. Tem que contar toda a tua vida para mim antes, tá? Então, por exemplo,
Se eu for prioridade, se eu me priorizar, quem é que vai cuidar de todo mundo? Quem aí é que cuida de todo mundo? Quem é que mantém um papel de mãezona de todo mundo? Do marido, dos filhos, dos pais, né? Isso é autossabotagem, porque aqui a gente mantém todos dentro de um vínculo do meu controle. Entende? Porque enquanto eu mantenho todos vinculados a mim, sob o meu domínio, sob o meu controle, porque se eu não fizer, ninguém faz, eu sou necessária. Mas, se eu parar com isso, se eu parar de ser a mãezona de todo mundo, como que eu vou lidar com o medo de ser descartável ou não ser necessária? Entende? Qual que é o ganho? Me sentir insubstituível. Ai, entenderam como isso é profundo, minha gente? Vocês acertaram na escolha da aula de hoje. Estão entendendo as camadas? Estão vivos? Vou dar outro exemplo, tá? Se eu desacelerar, eu posso perceber o quanto eu sou infeliz. Ai, mas essa dói. Gente, assim, meditação, né? Parece lindo, mas eu não consigo ficar quieta, não consigo parar. Por quê? O que você dá com medo de encontrar aí dentro, aqui dentro? Se você ficar quieta. Tá? Então a gata enche a agenda de compromisso, cuida de todo mundo, nunca para, tá sempre inventando um negócio novo, porque o ganho secundário é não entrar em contato com o vazio que ela sente. Tá entendendo por que você se sabota? Por que você não chega lá, na prioridade? E falar assim, não, então a minha vida é boa, eu vou descansar, vou deitar aqui nessa rede e tomar um chá bem tranquila. Como que você vai ficar quieta lá, curtindo a sua presença? Se isso daqui vai começar a gritar. Você não quer. Entende? E aí, a hora que você para lá com o seu chá, o que você vai lembrar? Que o casamento tá morno, que a maternidade tá exaustiva, que você tem o distanciamento emocional da sua mãe e do seu pai, que parece que tem um abismo entre vocês, e afinal ela me falou que no fim de semana passado, que é coisa que a gente não quer lidar. Então, o que a gente faz? Lota a agenda, não para, porque o excesso distrai. Entenderam? Gente, eu adoro isso, porque isso daqui, gente, se você concentra aí, tira as camadas de julgamento, tira as camadas de culpa e de vitimismo e pensa, será que isso aqui serve pra mim? Porque se bater aí, pega que é teu, entende? Isso daqui é chave, minha gente, tá? A gente paga caro por essas informações aqui, tá, minha gente? Falo sério porque eu sei, porque eu já paguei caríssimo nesses troços aqui, faço umas mentorias aí que vocês nem sabem. Sou aluna de mentoria também, né? Se eu quero ser mentora. Bom, mais um exemplo. Se eu crescer, eu posso ameaçar meu marido. Essa daí também tem umas gatinhas mentoradas nesse lugar aí. Que é, a gata tem medo de ganhar mais do que o marido, por exemplo. Ou ter mais sucesso. Porque no passado, por exemplo, ela viu a mãe ser traída porque a mãe tinha um alto cargo de diretoria de não sei o quê. Entendeu? E aí o pai foi se sentindo pequeno, trai porque é uma forma de sair do relacionamento. Entende? Bom dia. Entende a complexidade do jogo? Então ela se limita no crescimento porque o ganho é manter o casamento aparentemente estável. O casamento morno tá no papel, tá bom, não tá aquela coisa, o marido é meio banana, porque ela também não dá um lugar para ele ser um grande homem. E fica nessa. Tá? Então sempre tem um ganho secundário. Tá? Outro exemplo, eu vou encher vocês de exemplo, porque isso daqui é o que de repente vai bater um aí e você já ganhou um prêmio hoje, tá? Aí você vai passar o resto do seu feriado meditando isso daqui, tá bom? Se eu mudar, eu preciso encarar que eu já podia ter mudado antes. Ai! Dá até uma dor no estômago. Tá? Porque a culpa trava a mudança. E o ganho é seguir o mesmo padrão para evitar o auto-julgamento. E até o confronto com a própria verdade. Agora, entenda. Tá? Eu faço uma mentoria com um grande professor aí. E ele tem uma aluna. A história dela é muito boa. Ela ficou grávida quando ela era adolescente, casou, teve, sei lá, filhos com 17 anos. E o sonho dela era estudar. Mas ela nunca pôde estudar porque ela tinha 2 filhos pequenos. Os filhos foram crescendo, viraram adultos. E ela fala assim, eu nunca estudei porque eu fui mãe muito cedo. Qual é a muleta?
Eu nunca estudei porque eu tive filho muito cedo. Mas agora você pode estudar, seus filhos já estão casados, fora de casa. Só que daí ela tem que assumir que ela já podia ter mudado antes. Entende? Então ela vai ter que se confrontar com a própria verdade. Ela vai ter que tirar a muleta de anos, 30 anos de muleta. Entendeu? Porque o conhecido é mais confortável do que o verdadeiro. Tá? Último exemplo, para não matar ninguém. Se eu colocar limites, eu posso perder o amor deles. Então, a gata aqui, ela não fala não pra ninguém. Nem pros pais, nem pros maridos, nem no trabalho, nem pros filhos, porque ela teme que ela pode deixar de ser a boa filha, pode deixar de ser a boa esposa, a mãezona. Então, qual que é o ganho? É o pertencimento. Tá? Porque, de repente, se ela começar a falar não, o povo vai falar assim, credo, que chatura, vamos embora. Então, ela é sempre muito gentil, muito boazinha, faz tudo pra todo mundo. Mas qual que é o custo? A própria vida, tá? Porque vive aquela vida de desespero, que a gente sabe. Gente que não sabe falar não vive em desespero, tá? Tá dando sentido aí, minha gente? Captaram os exemplos? Alguém bateu algum exemplo aí? Alguém pescou? Assim, nossa, esse daqui coube em mim. Coube como uma luva. Então, eu venho explicar para vocês que dentro desse lugar existem dois tipos de lealdades. Ambas inconscientes que alimentam a autossabotagem. Lealdades ao quê? Primeiro, que a gente já falou, ao sistema familiar. Por exemplo, se eu me priorizar, eu posso ser excluída que nem foi a tia tal. Se eu for independente, eu abandono a minha mãe. Ai, quantas? Ai, quantas? Que não casaram, estão com 40 anos na casa da mãe, porque, ai, se eu casar, eu tenho que sair da casa da minha mãe. Agora que minha mãe já tá com 80 anos, não posso sair de casa. O pertencimento da boazinha. Ai, gente, isso mata a gente, não mata? Corrói a gente por dentro. Porque você não fica com raiva do outro que pediu mais um negócio, você fica com raiva de você, porque você mais uma vez não disse não. Por isso que eu já dei um workshop até, da forma sistêmica de você mandar os nãos. Porque, gente, aí que tá. Porque eu gosto do poder pessoal. Por que eu trabalho com isso? Porque a gente tem que fortalecer o interno pra quando chegar nesse momento, você tá com o interno de saber, isso daqui é uma prioridade minha, isso daqui é um valor meu. É inegociável pra mim. Passou, mata. Passou desse limite, é não. E eu falo, não é um não que quebra a casa, é não. Sorri. Não. Próximo tópico, entendeu? Nem dói mais. Porque você está segura dentro. Tem o poder interno fortalecido, né? O poder pessoal sutil, aquele poder de governo da própria vida, não é um poder de dominância, né? Mas que você tá bem segura dentro para falar não, afinal não. E aí, como que a gente faz então? Vamos procurar outra solução? Simples assim, tá? Simples. Fácil não é, mas é simples, né? E aí tem, então, o caso de que se eu for independente, eu abandono a minha mãe, é uma lealdade ao sistema familiar, no caso a mãe, e se eu cuidar de mim, eu vou romper com o meu papel de cuidadora do clã, da família, dos pais, de tudo aquilo, né? Principalmente quem cuida dos pais velhinhos, nossa senhora, se prioriza a que horas, né? Bom, ou seja, a gata permanece na dor para continuar ligada aos seus. Normal, pertencimento, entende? Lei do pertencimento sendo cumprida. Dá pra sair desse lugar? Ou se dá. É fácil? Tem que parar, pensar na vida, aceitar lá um tanto de culpa e a partir dessa culpa aqui não vai ter que fazer isso, aqui eu vou ter que carregar. Em compensação, a leveza de fazer diferente, compensa um pouquinho de culpa que a gente tem que carregar. Eu ensino tudo isso aí no workshop, tá? De expectativas. Se vocês quiserem, tem o link na bio aí pra acessar o workshop, tá gravado. E o outro tipo de lealdade é das nossas próprias vivências anteriores. Por exemplo, um exemplo que eu adoro. Se eu ajudar o meu marido a prosperar, ele pode me trocar. Por quê? Né? Tem uma mentorada assim. Correu com o marido, abriu a empresa, o marido não sei o quê, ganhou um dinheirão, fez o quê? Traiu ela e foi embora. Quando ela arranja outro, o que ela vai querer marido com dinheiro? Marido com dinheiro trai e vai embora. Entenderam? Tá? E isso bota a gente no lugar da autossabotagem. O que a gente quer? Que o marido prospere. Lógico, é óbvio. Né? Mas ela tem esse bloqueio agora e ela se sabota nesse lugar, tá? Porque se ela estivesse se priorizando de verdade, e aí que tá, né? Aí que tá o jogo autossabotagem e se priorizar. Se ela estivesse se priorizando de verdade, ela prioriza também os seus, prioriza
sua vida por completo, no seu relacionamento, na sua liberdade financeira, na sua casa, na sua família. E isso inclui a prosperidade do casal. Mas ela sabota a prosperidade do casal, tá? Por exemplo, se eu confiar no sócio, eu vou ser passada para trás de novo. Se eu abrir o meu coração para alguém, vão abusar da minha boa vontade de novo. Entendeu? E aí a gente vive no presente a partir das dores do passado. Quer dizer, o nosso mapa de mundo, né? De como as coisas funcionam, aquele álbum de figurinha que a gente revisa quando tem que tomar uma decisão, tá desatualizado. Como que a gente tem que fazer? Parar, rever as figurinhas, atualizá-las de novo, gente. É isso aqui que a gente faz na MES, tá? Que eu não tô de brincadeira, não. Que a MES é Mentoria e Estrutura Sistêmica. Que são 2 meses comigo. Porque a gente vai fazer o quê? Revisar o álbum de figurinha. E atualizar. Baseado em quê? No que você viu na constelação, nas coisas que você me contou, nos insights que você teve, nos seus valores internos, princípios e prioridades e valores inegociáveis, que a gente faz tudo na mentoria, gente. É faxina na casa, tá? E esse presente travado impede a gente de acessar o que a gente mais deseja, entendeu? Seja por qualquer uma dessas 2 travas, a gente não vai encontrar esse lugar de leveza, descanso, liberdade, de prazer, de vida satisfatória. Né? Até falei na aula do amor próprio que uma mulher inteira, repleta do seu amor próprio, repleta do seu poder pessoal, constrói. Do mesmo jeito que um homem também, satisfeito, constrói. Carol, satisfeito com o quê? Com a vida, meu amor. Cheio de vida fluindo por mim, entendeu? Porque eu aceito a vida, eu tomo, eu recebo, ela flui por mim, eu transbordo, eu passo adiante. Entendeu? Esse é o fluxo da vida. Quanto mais vida fluir pra mim, mais satisfeita eu tô com a minha vida, mais prazerosa ela é, mais leve, mais descansada, mais verdadeira, mais liberdade. Mais vida. É a vida viva vivendo em mim, entendeu? Fluindo. Isso é o fluxo da vida, minha gente. Não é isso que a gente quer? É. Mas enquanto você tá travada no presente, tentando resolver um troço do passado, não vai dar, tá? Então tudo isso acontece num nível inconsciente. Daí a gente fica acreditando que tá se protegendo, mas na verdade a gente tá o quê? Se abandonando. Porque a gente tá tentando dar conta de tudo em volta antes de olhar pra gata aqui. Player 1 do jogo, né? E aí, o mais cruel disso tudo é que a gente nem percebe que tá fazendo isso. O que a gente sente? Peso, cansaço, solidão, confusão mental, emocional. Aceita as benditas migalhas emocionais. Isso daqui mata, né? As gatas loucas do dedo podre. Porque eu tô tão sozinha que vai quem tá mesmo, vai quem tiver. Veio primeiro, acho que pode ser esse. Tá? O que tem que fazer? Fortalecer o interno pra você olhar e falar assim, ainda não é esse. Posso esperar mais um pouquinho, tô aqui bem feliz, vivendo minha vidinha. Entendeu? E a pergunta é, será que vai ser sempre assim? Encontrou aí qual é o padrão que você está repetindo? Qual é a lealdade? Qual é o joguinho que você está fazendo naqueles exemplos que eu dei? Então se pergunta, será que vai ser sempre assim? Projeta daqui a 5 anos. Se você não fizer nada, em 5 anos você vai estar como? Se você não fizer nada para resolver hoje. Perdida na bola de neve, né? Só mais afogada, né? Entende? Então o que a gente precisa fazer? Como que a gente vai se priorizar de verdade a partir de agora? Como que muda isso, Carole? O primeiro passo é esse, decidir que agora vai ser diferente. A gente sempre começa, gente. Eu repito. Eu venho aqui, viro o disco e toco mesmo pra vocês. Mas é porque a chave é essa. Quando que muda? A Carol tem o jeito mágico? Não tem. Mas tem o caminho. Eu conto pra vocês aqui, ó, e vocês estão de bobeirô. Anota. Porque sempre eu conto o caminho. Eu tô sempre falando das diferentes parcerias. Primeiro aceita que tá ruim. É que dói aceitar. Olha pra realidade como ela é. E aí você vai ver o que você pode mudar, tá? E não é se rebelar contra a sua história. Falar assim, nossa senhora, então todas as mulheres da minha família foram traídas e é por isso que eu arrumei o marido banana, que é pra ele não me trair. Né? Bom dia. Não, é sobre honrar o sistema. Olha pra trás, fala aí, mulherada, vocês viveram isso? Eu viverei diferente. Com a bênção de vocês, por vocês, em honra de vocês, eu vou viver diferente, tá? E aí sim você vai seguir o seu próprio caminho. Tá?
Como que faz isso? Constela, meu amor. Constelação ajuda a gente a encontrar esse lugar de desbloqueio interno, tá? De honra ao que passou. Mas essa decisão primeira precisa ser consciente, tá? Então o caminho, mais uma vez, olha com verdade para o que está acontecendo, sem disfarce, sem racionalizar o negócio, porque não é aqui que tem que existir, é aqui. Reconhece o que está acontecendo, reconhece que tem uma origem e que ela não está aqui no hoje, a origem está atrás. E a partir daqui busca ajuda. Por quê? Porque está no ponto cego. Se não tivesse no ponto cego, você já tinha visto e já tinha resolvido. Não é? A nossa vida não é assim? Minha nossa, eu falo, gente. Porque como eu já penso nessas coisas já tem uns 15 anos, né? Eu estudo autoconhecimento, desenvolvimento pessoal já há 15 anos, assim, em turmas regulares, tá? Fora o que eu buscava aleatoriamente antes. Mas eu já conversei com tanto terapeuta, professor, mestre, monge, budista, guru. Tanto. Gente, vocês não fazem ideia, gente. Porque eu fui encontrando com cada um pedacinho, tá? E a partir daí, eu consegui ir encontrando o meu caminho, porque tá no ponto cego. Então eu encontrava uma pessoa, por exemplo, o Dada. O Dada marcou minha vida porque ele foi um dos primeiros mais diferentes com as histórias dele, o Dada Gyanananda Avaduta. É um monge congolês de uma escola, né, de yoga e da Índia, tá? Tem o guru deles lá, o Baba. E aí, o Dada é muito fácil de conversar com ele. Então, ele me ajudou a ver muitos pontos cegos. Achei aquele jeito todo amoroso dele. O gato conhece o Dada. Ele é demais. Ai, Carol, querida irmã, sabe? E falava assim, você não acha que tal, mas sabe, Carol, por que tal? Eu explicava um negócio e falava assim, Dada do céu, meu Deus, vi. Porque tá no ponto cego. Só que eu tive que ir pescando isso, cada parte do ponto cego com uma pessoa, porque a gente vai tirando as camadas e aparece a próxima camada com o próximo ponto cego, né? Então, por conta de ter passado tanto tempo buscando isso, eu entendi, isso faz parte do meu propósito. Como, que agora tendo entendido como que chega lá, eu vou guardar esse trem só pra mim, tá? Porque eu acredito que a gente tem um propósito na vida, né? E o propósito passa pelo quê? Fraternidade, né? Fazer com que os irmãos e todos nós conseguimos evoluir na nossa vida, tá? Pra mim é a coisa mais importante que tem. Então, o que a gente fez? Bom dia, Vini. Construir esse trem dessa mentoria, que é um passito a passito, em etapas, para você chegar lá, que tanta gente me ajudou, tá? Tem até um passito que eu aprendi com o Dada, por exemplo, tá bom? Então busca ajuda para encontrar o ponto cego que você não vê sozinho e você assuma a responsabilidade de se colocar no centro da tua vida. Por quê? Porque ninguém vai fazer isso por você. Enquanto você não falar, então agora parou de brincadeira. Quem manda aqui nesse sou eu. E esse é o quê? Tua vida, mulher. Entenda, você é o player 1 da sua vida. Se você não se colocar nesse lugar, ninguém colocará. Porque tá cada um se colocando na sua. Tá? Então, decidiu, comece. Porque se priorizar na verdade, gente, hoje em dia, é ato de coragem. Entende? É maturidade. Não é egoísmo. Você entende? Porque a gente fica nessa também assim, ai, nossa, você é uma egoísta, uma chatona, pensar só em mim. Não. Você vai pensar em você, para você se reabastecer internamente, para você poder transbordar para os outros. Primeiro eu boto a máscara de oxigênio no avião e depois a gente bota nos outros, não é assim? Ótimo. Então é egoísmo parcial e temporário, vamos dizer assim. E assuma essa culpa, luta com isso. Vai cuidar de você para você poder transbordar e cuidar dos outros com leveza, tá bom? Sem desespero, sem tentar salvar a mãe no outro. Aí é que tá o jogo, né? Então a boa notícia é, não precisa resolver isso tudo sozinha. Aliás, a gente nem consegue. Mas a boa notícia é que dá pra fazer isso com acompanhamento, tá? E aí se a senhorita sentiu que é o momento, tá? Que a aula tocou alguma coisa aí dentro, que pescou uma desses exemplos que eu te dei, que ninguém conseguia nomear, mas agora você achou o nome disso, você vem comigo, tá? Na MES, que é a Mentoria Estrutura Sistêmica, é uma mentoria individual de 2 meses, com encontro semanal de 1 hora, para conversar sobre a sua vida, estruturar tudo o que você precisa ver e passar para você encontrar essa segurança interna, tá? Gosto das gatas que assumem o BO. Vamos fazer esse negócio? Vamos fazer. E o povo mergulha. Ai, gente, resultado na lua, vocês não têm ideia. É bonito de ver. Então,
foi exatamente nesses temas que eu aprofundei. Porque eu trabalho com o quê? Poder pessoal. É isso daí. Vamos se priorizar, crescer em poder pessoal para parar de se auto-sabotar. Tá? E não tem fórmula mágica, tá? Mas eu construí esse negócio com para você criar essa base interna, para construir a sua vida em cima disso, dessa estrutura mais sólida, tá? Uma estrutura segura para que você possa liberar quem realmente você é. A verdade é essa. A gente não bota mais uma máscara de fortuna, tá? A gente cava lá dentro, tira as camadas que não são minhas, todas as noias que eu carrego, encontra a coitada da gata esmilinguida lá dentro e dá força para ela. E aí você pode ser você. E aí você vai escolher de verdade o que você quer. Simples assim. Mas já aviso, tem gente que não vai ficar do seu lado? Tem. Tem gente que não vai dar conta? Tem. E tudo bem. Mas você, player 1 da sua vida, estará muito mais satisfeita. Garanto, tá? Garanto o seu dinheiro de volta. Né? Tá, então pra quem quiser, pode me mandar no direct, pode escrever aqui, eu quero. Sempre que tiver um eu quero por aí, eu vou conversar com você, tá? E também tem o link na bio. Você pode entrar lá e aplicar pra mentoria, tá bom? E para as gatinhas que quiserem, eu tenho o canal de transmissão no WhatsApp, que é o Mulher Inteira, onde eu mando, não prometo, não falo, não há constância, não há regularidade diária, não posso, eu não prometo que eu não posso, tá? Prometo profundidade, é isso. Regularidade diária? Não temos, temos profundidade, porque daí a hora que a Carol pega pra falar naquele negócio lá, vocês que aguentem, tá? É mergulho atrás de mergulho. Então entra por lá, porque lá eu tô sempre colocando as coisas em primeira mão, vamos conversando sobre os bastidores de mentoria, os bastidores do feminino ferido e como que a gente encontra de novo esse lugar de potência baseado na inteligência sistêmica, tá? Que é a ferramenta que vira o jogo, tá? Se quiser, tem também o link na bio, escreve aí, eu quero o grupo de transmissão, eu quero a mulher inteira, eu mando pra você, tá? Fica tranquilo que é um lugar lá bem seguro pra gente conversar, é gratuito, seguro, e você pode sair quando você quiser, mas eu duvido que você queira, tá bom? Então bora lá pra mulher inteira. Tá, turminha? Acompanharam essa aula? Enchi a cabeça de vocês hoje? Vocês vão passar o feriado aí agora cheio de pensamento maluco? Eu gosto disso, eu não venho aqui pra brincadeira. Eu faço uma mentoria, né? Olha os beijinhos. Eu participo como mentorada, né, de uma turma avançada para a formação de mentores. Sim, foi bom, muito obrigada. É isso. Obrigada a vocês, viu? E a galera fica doida lá assim, gente, mas entrega tanto conteúdo assim e depois quando for pra mentoria entrega o quê? Eu falei, gente, mas vocês não estão entendendo. Isso daqui é só o começo. Sim, olha lá, tem mentorada aí, sim, não é? Isso daqui é só o começo. A hora que você vê isso daqui aplicado à sua história, à sua vida, a mulher, aí o queixo cai. Né? Então, isso daqui é amostra grátis pra vocês, tá? Mas já tem umas grandes chaves aqui. Tá bom, turminha? A ponta do iceberg. É isso aí. É isso aí. Porque a gente é assim, né? Somos muito complexos. A hora que você vê tudo isso aplicado na sua vida, não tem como desver. Tudo muda. Né? É muito bom. Turma, então, bom feriado pra vocês. Vou lá curtir agora com o gatão e o menino. Tá? Até mais!